Iniciamos a nossa celebração. Louvado seja Deus, Ele nos ampara com tudo de reta e salvo. E a paz do Senhor Jesus seja agora e sempre convosco. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar esta Eucaristia, nossa Santa Missa Dominical, na qual também colocamos como intenção o 7º dia da partida de nossa irmã Nita. Que Deus acolha a sua alma na mansão celestial. Por em oração com todos os parentes, amigos e familiares aqui presentes, entreguemos com confiança a Deus a alma de sua ente querida, para que Deus possa, no dia do juízo final, por meio de Jesus Cristo, dizer a seguinte expressão: vinde bendita de meu Pai, entra na alegria do teu Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, convido-vos a baixar a cabeça, fechar seus olhos e então pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Estou aqui para ser amado e te amar, de olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Confessar
minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Meus que não veem Deus, estou aqui te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Deus que não vem, Deus Pai de misericórdia, Deus da consolação, que tendo reconciliado o mundo consigo, pela morte e ressurreição de seu Filho, e derramado o Espírito Santo para a remissão dos pecados, conceda-nos o perdão e a paz pelo ministério da Santa Igreja, e eu, pecador como todos, mas arrependido das minhas faltas e dos meus pecados, em nome de Deus os absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, teu amor e tua fidelidade abraçam o universo inteiro. Todos os nossos desejos são dirigidos para ti. Renovai em nós a alegria de vossa salvação. Tua palavra de perdão abriu para nós as portas da bondade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alegre ser o perdão de Deus em nossa vida, cantemos a Ele em um de louvor.
Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Oremos. Concedei propício, Senhor, que sempre pensemos o que é reto e o pratiquemos, para que, não podendo viver sem vós, vivamos conforme a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que a palavra de Deus se torne uma luz para todos nós. Que alimente as nossas esperanças e nos faça crescer no amor de Cristo. Sentados, vamos ouvir com atenção as leituras desta Eucaristia. Então vós aparecereis também com eles, revestidos de ouro. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra, imoralidade, erro, paixão, mau desejo e a cobiça, que é idolatria. Não mintas, enganador, já vós despojaste maneira de agir, e vós revestiste do homem que se renova no trabalho do seu Criador, em ouve ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, incurso selvagem, escravo e livre, escravo e livre. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Feita para te ver. Foi feita para a vaidade.
Responsório. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós todos. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filho de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós todos. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passaram como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelo campo. De manhã ela floresce vigentizante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós todos. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a cortar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria, Senhor. Voltai-vos até quando tardares. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós todos. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. E a bondade do Senhor, o nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós todos. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, a boa nova, a obra de Deus, alegre em vossos corações. É esse amor que dá sentido em nossas vidas e faz a nossa comunidade. De pé, saudemos o Evangelho, palavra viva de Jesus Cristo. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Segundo São Lucas. Sua palavra, Senhor, é a luz que ilumina a minha vida. Glória a ti, Senhor, Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Santa alegria, ouviremos aleluia. E Deus as maravilhas, cantaremos aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo.
Jesus respondeu-lhe: amigo, que me fez juiz ou árbitro das nossas partilhas. Depois disse aos presentes: vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: o campo do homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. O que preparaste para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de tornar rico aos olhos de Deus. Estas são palavras de vida eterna. As guardaremos em nossos corações por toda a vida. E ali adorarei a Deus do meu amor.
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos sentar com os irmãos. Irmãos e irmãs, saúdo a todos aqui presentes, também aqueles que acompanham pelas redes sociais, pela nossa página, da nossa paróquia no Facebook. Saúdo a todos aqueles que estão atentos neste momento, para que a palavra de Deus possa estar na sua casa, na sua vida e fazer grande renovação. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O amor de Maria. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste domingo questiona-nos acerca da atitude que assumimos face aos bens deste mundo. Às vezes corremos tanto para adquirir bens mais bens e acumular bens mais bens, e quando partimos, deixamos tudo. Pessoas que fazem tudo, e às vezes até se submetem a maneiras horríveis, errôneas, para se adquirir as coisas. E a palavra de Deus nesse domingo sugere que cada um de nós tenhamos a capacidade de lutarmos para adquirirmos uma melhor qualidade de vida. Isso não nos é proibido. Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem nossa vida, que conduzem nossos passos. Os nossos bens não estão nunca acima de Deus. Quando morremos, não levamos nada, ficam tudo para a manutenção da família, muitas vezes até para a própria contenda da família. A palavra de Deus nos atenta para isso. Também a palavra de hoje convida-nos a descobrir e a amar desses outros bens que dão verdadeiramente sentido à nossa existência. A oração da coleta, que é a primeira oração da missa, exatamente nos convida para dar esta devida importância às coisas do alto. As coisas do alto são eternas. Deus nos dá, não tem esse que Deus toma, não. Aquilo que Deus dá é eterno, é bom e dura para sempre. Aquilo que o mundo oferece, temporariamente até parece ser bom, satisfatório, nos dá satisfação, nos dá prazer, mas também, ao mesmo tempo que o mundo oferece, ele já se arquiteta para tomar. O mundo é regido pelo maligno, jaz no maligno. O inimigo, ele estende a mão, ele oferece, ele dá, mas com a outra mão ele já está te apontando, ele já está te acusando. O convite de Jesus ao longo desse tempo é para uma radicalidade evangélica, para que tenhamos a consciência de que quando nós nos decidimos seguir Jesus, não tem que ter reservas, não podemos olhar para trás. Estamos no meio das vocações. Vocação religiosa, sobretudo vocação sacerdotal. A nossa igreja necessita de vocações, de santas vocações. Ainda ontem à noite, na missa da noite, eu falava exatamente sobre isso. Eu sei que eu vou enfrentar uma necessidade muito grande de vocações. Porém, eu não estou apressado. Porque, ao invés de quantidade, eu quero olhar para as qualidades das vocações. Vocações decididas em seguir Jesus e colocar a mão no arado e não olhar para trás. Quando decidimos seguir Jesus e olhamos para trás e procuramos desculpas, já mostra a nossa incapacidade. E não somos dignos de que Deus nos convide para sentar à mesa do banquete, na festa das núpcias. O Senhor nos apresenta o alimento gratuito, o dom do céu, realizando assim a profecia dos novos tempos. Quando todos poderão comer e beber com fartura, já no milagre da multiplicação dos pães, Jesus demonstra um indício de que o tempo da graça chegou, meus irmãos. Se soubermos esperar em Deus, o tempo da graça está diante de nós. Só não enxerga quem não tem fé. Só não enxerga quem não procura
descobrir em Deus, descobrir em Cristo toda a fonte de graça. Hoje, eu posso assim dizer que tenho o prazer de ter amigos de longas caminhadas aqui comigo. O prazer porque a palavra de Deus diz que em tudo dai graças a Deus. Mesmo diante da perda do ente querido, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte e das perdas, devemos sempre dar graças a Deus. E aqui tem pessoas que fazia muito tempo que eu não via e que têm uma alegria de Deus. De mesmo diante da dor, da tristeza que ainda dá saudade, que ainda aperta o coração de vocês, eu tenho a alegria de Deus aqui comigo. A irmã Nida, ao longo da sua vida, deu um grande exemplo de fé e de obediência. De obediência primeiro a Deus e depois a voz daquele que ela sempre chamou de meu pastor, que é Davi. Sempre que precisava, fosse por telefone ou fosse pessoalmente, pedia uma palavra e seguia exatamente o que eu dissesse. Mas aí Deus olhou para a virtude daquela serva, porque mesmo diante da dor, da enfermidade, nunca murmurou, nunca blasfemou contra Deus, nunca reclamou das dores. Além de ver, ainda pude ouvir testemunho de outras pessoas que diziam que ela nunca reclamou. Às vezes nós víamos que ela estava se acabando de dor. E quando perguntava assim, Nita, está sempre de dor? Ela simplesmente fechava os olhos, então a lágrima escorria pelo canto dos olhos. Era a única resposta, mas não reclamou da dor. Quando tantos, portanto assim, blasfemam, xingam, sabe? Maldizem, se começa a se maldizer. E meus irmãos, o testemunho de fé não é assim. Isto não é testemunho de fé. Vamos recordar a vida de Jó. Jó de tudo teve. E quando começou a perder as coisas, foi de vez. Foi uma perca atrás da outra. Desde os bens materiais e até mesmo aquilo que ele achava que era o alicerce dele, que era a família, os filhos. E Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo para prová-lo na terra. Deus nos permite. Deus não dá coisa ruim a ninguém. Ele apenas permite passar. Seja como um processo de purificação das nossas maledicências que carregamos conosco, é porque nós somos humanos. Como humanos, falhamos e falhamos feio muitas vezes. Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela avareza, conforme o Evangelho fala exatamente nesta dominga do Senhor. E o sofrimento é exatamente este estado de purificação. É preciso começarmos a pagar a nossa dívida aqui e terminar o resto dela na eternidade. E nós que abrimos a boca muitas vezes, dizemos que somos cristãos católicos, que cremos em Deus, que rezamos, que amamos a Virgem Maria, temos que aprender a suportar a dor e o sofrimento. Temos que aprender a suportar e calar. E mesmo em meio à dor, agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este sofrimento. Muito obrigado por esta dor. Muito obrigado por esta perca. Mesmo que diante dos nossos olhos seja irreparável. Ele sempre nos dá força para suportarmos e seguirmos adiante. Na Eucaristia, meus irmãos, hoje nos encontramos em torno da mesa do Senhor. Domingo após domingo, sábado após sábado. Nas quartas-feiras, dia de adoração eucarística, estamos sempre aqui em torno do altar do Senhor. Colocando a nossa vida em oração, entregando a Ele, consagrando a Ele a nossa vida, a nossa existência, os nossos parentes, os nossos amigos, nossos projetos, nosso trabalho. Aí temos que também nos lembrar
aqueles que estão desempregados, então colocar também o desemprego nas mãos do Senhor, a falta de saúde pelos efeitos, aqueles que estão em cima do leito na sua casa, aqueles que estão no hospital. Às vezes queremos ser tantas coisas e quando a enfermidade nos pega, vemos que não somos nada. Porque a enfermidade vem e tira tudo de nós. A enfermidade ela vem, ela tira até a nossa vergonha. Imagina só, no leito do hospital, você com aquela estantezinha, aquele ferrinho lá que fica o soro pendurado, tendo que tomar banho, precisa de alguém para tirar a roupa, ou para dar um banho em você. A enfermidade tira até sua vergonha. Então começamos a ver isso aí, que não somos nada. Mas agora vocês têm que se manter firmes, tá? Tenho vocês como filhas, embora nossa faixa etária parece sermos irmãos, e é a hora de vocês obedecerem o que eu vou dizer vocês, certo? Não tem essa de estar querendo saber agora quem fez mais, quem fez bem. Cada um fez o que estava ao seu alcance, certo? Agora não tem, vai mais tempo para querer saber quem fez mais, quem fez bem, quem deveria ter feito mais. Cada um pegou um pedacinho da missão que Deus permitiu pegar. Ele fatiou ali, e cada um pegou aquilo que ele cabia, certo? Então tem em mente o seguinte: eu fiz apenas o que deveria ser feito. E cada um será recompensado por aquilo que fizer. Às vezes a missão tem que cair em cima de um só. Às vezes a mãe tem 100 filhos, mas um só tem a missão de carregar até o finalzinho. Tem que fazer sem reclamar. Isso. A minha mãe está ali atrás e eu tenho essa consciência. Um dos 6 vai ter que ficar com ela. E sempre que eu posso, trago para cá. Não toda a mesa minha, mas sempre querendo que Deus prolongue o dia dos Judas. Vai acontecer. Agora é a vez de vocês 4 se juntarem mais ainda. Sabe, a missão de vocês não terminou, só termina quando os filhos enterram pai e mãe. Aí ficou a missão dos filhos. Nós vamos tratar das filhas de vocês, dos netos e por aí se vai. Entendeu? Então deixa eu olhar lá pelo velho de vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, transcorrendo aqui as leituras da missa deste dia, vivemos as nossas realidades. Realidades hoje que parece ser uma subversão. Parece não. É subversivo ao extremo. As pessoas não têm mais valor. São usadas, abusadas, depois descartadas, lançadas fora. As coisas que eram para ser usadas e depois descartadas, é dado valor. O povo briga e mata por besteira. E quando o ser humano é tratado a qualquer maneira, lançado à sorte, passamos para lá e para cá, vemos aqueles lançados nas sarjetas, lançados à margem da sociedade, e não temos a capacidade de falarmos do amor de Deus para aquelas criaturas. E é preciso, meus irmãos. É preciso. Onde é que nós estamos colocando a nossa esperança? Ninguém está mais valorizando as coisas sagradas. Ninguém valoriza o respeito daquilo que vem do alto, daquilo que vem de Deus. Já perceberam isso? As pessoas aguentam ficar a noite inteira no show de cara para cima, gritando, berrando por um artista. Mas ninguém quer passar 1h30, 2 horas no máximo numa missa, porque já acha que o padre falou demais. Quando o padre fala demais daquilo que é fundamental para a nossa salvação, as pessoas se sentam às vezes para falar de tudo, menos do que é essencial para a salvação. E o que é essencial para a nossa salvação? Já pararam para pensar nisso? O que é que está sendo essencial para a tua salvação? Para a salvação da tua alma. Porque salvação é individual e intransferível.
Se eu pudesse transferir a minha salvação para alguém, eu transmitiria para o meu filho. Né? Se eu pudesse trabalhar a minha salvação de maneira coletiva, eu iria salvar logo minha família. Eu diria, olha, vocês não pensem em Deus, fiquem em casa aí, vão trabalhar que eu vou tratar da salvação de vocês. E isso não existe. Eu só trato da minha salvação. O que eu faço? O que eu posso fazer é ensinar a vocês o melhor caminho, para que vocês também alcancem a salvação da sua alma. Mas eu tenho que trabalhar para a minha salvação, a minha. E cada um se esforça para a sua. Que maravilha. Vida já está lá no lugar de descanso. Vai aguardar agora o toque da trombeta divina. Quando Cristo vier para julgar os vivos e os mortos, ao som da trombeta divina, quando os mortos ressuscitarem, primeiro, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E então, os vivos, se nós estivermos vivos aqui, é que seremos arrebatados. Mas que maravilha, com tantas outras. Com tantas outras que trabalharam para a sua salvação, que esforçaram-se para que na eternidade tivesse a garantia do seu lugarzinho lá de refrigério. É assim que temos que pensar, meus irmãos. De que vale o esforço cotidiano, as preocupações, se estivermos vazios de Deus. De que adianta trabalhar o dia inteiro para ganhar um bom salário, se eu estiver vazio de Deus? Entende? De nada valerá. De nada valerá. Busquemos, meus irmãos, o Senhor, enquanto Ele se deixa ser encontrado. Chegará o dia em que nós iremos bater de porta em porta, de igreja em igreja, e não vamos encontrar nenhuma aberta. Gravem bem isso que eu estou dizendo a vocês. Olha que nós passamos em avenidas, em ruas, que é uma casa sim, outra não, é uma igreja. Mas vai chegar o dia que vamos procurar uma igreja aberta e nós não vamos encontrar. Chegará o dia que nós vamos procurar uma pessoa em público que pudesse nos falar do amor de Deus e não vai haver. É quando o final dos tempos estiver se consumando. Entendem? Se esforcem. Peguem as crianças de vocês, tragam a força para a igreja. Ah, mas para trazer a força não é bom. Bom? Não é bom você mais tarde estar nas portas da delegacia, ou então de hospital em hospital uma hora dessa, ou então parando no SBO, lá no IML, para tentar identificar o corpo de um filho ou de uma filha. Se tiver essa chance. Quantas mães hoje, neste momento, estão chorando, ou porque já identificou e já encontrou o corpo do filho da filha, ou porque até agora não tem notícia, não tem paradeiro, não se sabe onde é que estão. O livro de Provérbios diz: olha, Pai, educa teus filhos no caminho do Senhor, para que tenha dias felizes. É nisto que deve estar o nosso valor. Nisto, meus irmãos. É aí que deve estar o nosso valor. Nos abrir para Deus, abrir o nosso coração, a nossa alma para Deus, enquanto temos a oportunidade, enquanto temos a chance. Esforcem-se. Esforcem-se, porque os maus tempos se aproximam. Eu tenho combatido muito isso, não canso de repetir. Se a televisão ensinasse coisa boa, não tinha violência nem crime no mundo. Se a televisão ensinasse coisa boa. Você liga numa novela, eu nem televisão tenho, nem faço questão de ter. Não tem porque não dinheiro, não. Tem porque não quero. Você liga numa novela que ensina. Tudo quanto não presta. Você bota no telejornal, o que é que passa? Roubalheira, corrupção, assassinato, é crime, mas crime, é
tráfico de entorpecente, é tanta coisa. Quanto mais se prende, mais se aparece. Porque se ensinasse coisa boa, só estaria estampado a primeira vez na manchete, né? Todo mundo aprendia, ninguém cairia mais naquele crime. Mas todo dia é de carrada. Todo dia é a mesma coisa, sabe? Fica cansativo. Preste atenção no que é que o filho de vocês está assistindo. Preste atenção no que é que você coloca, o que é que você busca assistir em casa, porque é uma arma horrenda contra você mesmo mais tarde. Entende, meus irmãos? Tome muito cuidado. As pessoas colocam muito valor às coisas televisivas e esquecem de buscar aquilo que é essencialmente importante para a sua salvação, para a salvação da sua casa, para a salvação dos seus filhos. É preciso que vocês comecem a fitar os olhos em Cristo. Começar a olhar, ter Cristo como alvo principal para que você possa ser conduzido. Ou para que você possa conduzir bem a sua família. Veja o que Deus tem. Os pais agora querem trabalhar. Sai pai e mãe para trabalhar. Isso é digno, é um gozo. Vão trabalhar. Mas esquece de educar os filhos. Sabe? Acha que para poder suprir aquela ausência tem que fazer todos os gostos dos filhos. E isso é um mal muito grande. Não fiscaliza os acessos à internet de seus filhos. Não procura ver o que está. Sabe? Isso é importante que vocês tenham esse controle. É importante. Fazer com que seus filhos tenham confiança em vocês. Nunca diga aos filhos de vocês, eu quero ser seu melhor amigo, porque ele vai me tratar como ele trata os amigos dele, viu? Eu não vou lhe dizer amigo, vou dizer assim, ele vai tratar você como ele trata os parceiros dele na rua. Para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. A palavra de Deus nos atenta a tudo isso, meus irmãos. E vocês têm que começar a abraçar as coisas do alto. As coisas que não passam, as coisas que duram para sempre. A palavra de Deus dura para sempre. Céus e terras passarão, o mundo vai se modificar, as culturas estão se modificando, os valores estão se perdendo e está acontecendo uma subversão, uma inversão de valores. As crianças hoje não respeitam mais ninguém. Não se respeita mais pai, não se respeita mais adulto, não se respeita mais velho, não se respeita mais professores. Quem trabalha na escola sabe como é que é. Quem trabalha com a educação, melhor dizendo, sabe como é que está. Vivemos num mundo subversivo. Um mundo de ilusão e de mentiras. Um mundo quase que dominado por psicopatas. Há uma frase lá que diz assim: no mundo, vocês verão muitas máscaras e poucos rostos. Aí é uma coisa que é muito técnica. Para quem é voltado para a psiquiatria, a psicologia ou a psicanálise, é que vai identificar esses pontos, né? Quase que consegue se blindar. Mas que não tem conhecimento. Já pararam para pensar nisso? Quem não tem conhecimento nessa área, vira lá no médico. Na mão de pessoas totalmente desequilibradas, sem vínculos, grupos e valores. E quando começamos a identificar, aí procuramos a saber selecionar melhor nossos companheiros. Epa, isso aqui não dá para mim. Esse ambiente não dá para mim. Esse lugar, essas pessoas não dá para mim. É preciso compreendermos bem tudo isso, meus irmãos. Para finalizar esta reflexão, Deus é Senhor da nossa vida. Onde é que Deus está na sua vida? Em que lugar você tem colocado Deus na sua vida?
Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus e acima de tudo e de todos, não trocamos um momento desse por nada neste mundo. Porque isso passa a ser importantíssimo para nós, para a nossa alma. Porque entendemos que isto é importante para a nossa salvação. Se colocamos nosso coração no que é eterno, seremos muito mais felizes. Pleno de felicidade. Pleno de felicidade. Me diz onde está o teu tesouro, e eu digo onde está o teu coração. Se nós acumularmos nossos tesouros no céu, lá estará o nosso coração. E é por isso que dizemos, sum corda, corações para o alto, e já o temos para o Senhor. É lá que deve estar o nosso coração. Lá deve estar o nosso maior tesouro. Um tesouro que o ladrão não rouba, nem a traça corrói, conforme nos fala o Evangelho de Jesus. E daí você vai nos esvaziando da vaidade terrena. Porque achamos que o ser humano é aquilo que ele possui. Se os bens que você possui refletissem seu caráter, não tinha tanto mau caráter no mundo, viu? Não teria tanto corrupto neste Brasilzão de meu Deus. Imagine só, né? Interessante por isso, pensarmos e analisarmos. Você pode não ter nada, não ter honestidade, que é a nossa maior dignidade, é você ser honesto. É ir e vir com a cabeça erguida, não dever nada a ninguém, não dever explicação, satisfação a ninguém. Porque sua vida é transparente, todo mundo sabe o seu esforço para conseguir aquilo que você tem. Aí vem o seu caráter e a sua personalidade. A nossa segurança, meus irmãos, para encerrar, só é verdadeira quando a nossa vida está em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Quando nos entregamos confiantes nas mãos de Deus, que por Jesus Cristo nos renova, nos liberta e nos permite refugiarmos nele, aí estaremos realmente 100% seguros. Mas nunca pense em colocar a sua segurança nos bens desse mundo, porque dinheiro, riqueza não compra a saúde nem a vida eterna. Certo? Porque se fosse assim, milionário não morria nem adoecia. Então pense bem nisso. Pense em tudo aquilo que nós não ensine teus filhos, os seus filhos não ensine jamais a serem consumidores excessivos. Se vocês bem soubessem, não ensinaria seus filhos nem a pedir dinheiro a você. Quando ele pediu a primeira vez, você nem vive ignorância, você é meu filho. Está vendo isso aqui, olha? É dinheiro. Você não precisa pedir papai. Você não precisa pedir a mamãe. Sabe por quê? Porque quando o papai conhece a sua necessidade. E antes de você pedir, eu vou lhe dar. Certamente seus filhos não vão crescer extremamente consumidores. Que é isso que alimenta a máquina da corrupção e da falta de personalidade. Certo? Deus assim nos abençoe, nos enriqueça na sua graça e coloque em prática todos estes ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovando o nosso batismo, meus irmãos, façamos juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob ele, foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na pecado, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Poder sentar, meus irmãos, rapidamente. No último domingo de junho,
festa do Sagrado Coração de Jesus, tivemos a renovação dos votos das irmãs do apostolado da paróquia. Na ocasião, a irmã Antônia não esteve presente devido à sua estado de saúde, estava dodói. E eu falei para não se preocupar, se ela se recuperasse totalmente, então ela queria então fazer a renovação dos seus votos. Tá? Domingo passado, eu estive na casa dela, ungi as pernas dela, abençoei a casa dela, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a irmã Antônia hoje está aqui conosco. Fica de pé. Hoje também é o primeiro domingo do mês dedicado às irmãs do apostolado. E irei fazer de maneira especial a renovação do votos da irmã Antônia. Peço que ela venha até aqui à frente com as demais irmãs do apostolado. A irmã Antônia fica no meio, as demais fazem como sempre a meia-lua. Tá? Isso. Muito bem. Caríssimas irmãs, relembrando a morte e sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a nossa irmã Antônia fará a sua renovação de votos neste apostolado, mostrando a sua fidelidade a Deus nosso Senhor, a busca pela conversão sua, dos seus e também daqueles a qual ela se aproximar por meio do Evangelho de Jesus e do seu testemunho de vida, ou seja, dos seus atos, do seu comportamento, da sua vida lá fora. Então, como ensina o apóstolo, já que pelo batismo fomos sepultados em Cristo na morte, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós devemos viver vida nova, cientes de que nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para não sermos mais escravos do pecado. Consideremo-nos, portanto, verdadeiramente mortos para os pecados e vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmã Antônia, faremos neste momento a sua renovação das promessas do Santo Batismo, com as quais um dia renunciou a Satanás e às suas obras, e também ao mundo, que é inimigo de Deus, e com as quais prometemos servir sempre a Deus na Santa Igreja Católica e Apostólica. A senhora irmã Antônia renuncia a Satanás, diga renuncio. Também renuncia a todas as suas obras, diga renuncio. E a todas as suas pombas, diga renuncio. A senhora crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A senhora crê em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, que nasceu e morreu por nós. Diga creio. A senhora crê também no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Rezem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendido. E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse tempo vai pegar. E que o Deus onipotente, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou pela água, pelo Espírito Santo, e
que nos deu a remissão dos pecados, nos guarde Ele próprio pela sua graça, no mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. A senhora promete respeito e obediência a mim, pároco desta paróquia, e também aqueles a qual vierem me suceder, diga prometo. Deus que te inspirou isso com propósito e conduz mais à perfeição. Derramai, Senhor Deus, a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seus lugares, irmãs, sentados cantemos e passamos o nosso ofertório. Vai
a tua bondade infinita me perdoar. Por ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tua luz. Eu quero sentir o calor de tua Oremos. Recebei, vos pedimos, Senhor, estes dons que por vossa liberalidade vos oferecemos, a fim de que estes santos mistérios, pela poderosa eficácia de vossa graça, nos santifiquem durante a vida presente e nos façam chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Irmãos, elevemos nossos corações a Deus. E nos consola em todas as nossas aflições. Glorifiquemos o Senhor, nosso Deus, logo. Pois Ele é a fonte de nossa salvação. Irmãos, Deus nos faz conhecer o caminho da libertação e nos oferece a promessa de vida eterna. Então, é mais do que justo louvarmos e bendizermos a Ele. Jesus Cristo, nascendo entre os homens, renovou todos os homens, padecendo a sua paixão, apagou os nossos pecados, ressurgindo dos mortos, nos trouxe a vida eterna, e subindo para os céus, abriu-nos as portas da eternidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 de todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos equipe. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, a sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. No corpo e no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso irmão, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, o príncipe amava os seus e os amou até o fim.
pegou em suas santas mãos o pão, deu graças a Deus do Pai, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, pois isto é o meu corpo. Meu Senhor e meu Deus, do mesmo modo, no final da ceia, Jesus Cristo pegou o cálice com o vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, pois isto é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens, para o perdão dos pecados. Fazei isto, celebrando a minha memória. Meu Senhor, Meu Deus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. meus irmãos e minhas irmãs, não tem mais sobre este altar nem pão nem vinho, mas sim o corpo e o sangue de Jesus Cristo, pois isto é o mistério da nossa fé. animados pela fé na Podeis assentar. Senhor Deus do universo, Pai de todos que vivem na sinceridade e na pureza, vós os manifestes aos céus e vos fazes conhecer aos espíritos puros. A terra é celebrada por eles, e habitas em todos que fazem a tua vontade. Os santos e as almas puras te louvam. Fizeste do próprio céu um coro vivo, para glorificar e louvar a verdade. Concede, pois, a tua Igreja Católica Apostólica Brasileira ser viva e pura na fé, ter as virtudes celestes e caminhar rumo à completa libertação. Senhor, como são grandes as tuas obras. Nós te invocamos, Senhor Deus, Pai dos pobres, dos profetas e dos apóstolos. Santifica o sagrado colégio dos bispos da nossa Igreja, de um modo especial o bispo presidente Josivaldo, o nosso bispo diocesano Geraldo, a nós, seus padres, em particular por mim, indico o servo do Senhor, pastor da paróquia, vigário-geral desta diocese, também bispo eleito para esta diocese. Também os diáconos e seminaristas, livra-nos de toda tentação, dá-nos sabedoria e conhecimento, e conserva-nos em teus santos caminhos. Senhor, como são grandes as tuas obras. Lembrai-vos, Senhor, dos que recorrem a ti. Atenda as orações e súplicas desta comunidade aqui reunida, e conceda a todos nós a coragem e a vontade de lutar em favor dos fracos e oprimidos. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os nossos irmãos que estão ausentes, principalmente os que fazem parte desta comunidade, para que, unidos nesta oração, possamos encorajar os fracos, consolar os tristes, atender aos pobres e necessitados, dar testemunho de sua mensagem de liberdade e fraternidade. Senhor, como são grandes as tuas obras. Lembrai-vos, Senhor, dos que morreram na vossa paz. Santifica todas as almas, pois as conheces muito bem.
lembremos dos nossos parentes, amigos e benfeitores falecidos. Quero recordar a alma do saudoso Padre Wander, que hoje completa-se 14 anos da sua partida. Também a alma da irmã Nida, hoje segundo dia de sua partida para a eternidade. Também todos os nossos parentes, amigos e benfeitores falecidos. Também a alma de Dom Diamantino Costa, que foi o primeiro bispo aqui de Pernambuco, pela nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira. Padre José Falcão, qual repouso também aqui, seus restos cortados pelo primeiro pároco aqui de Bom Vizinho, aqui de nossa paróquia. Que Deus acolha a alma, a sua mansão celestial de cada um desses servos. E hoje, como dia do Padre, quero entregar a alma de todos os bispos, dos padres, dos diáconos, falecidos, também dos seminaristas, aqueles que morreram antes mesmo de terem recebido o sacramento da ordem. Então, que Deus acolha cada um deles na sua mansão celestial e da eternidade. Continue invocando a Deus por cada um de nós, em particular por mim, que sou padre, estou aqui nessa árdua missão de conduzir a parcela do povo de Deus. Dai-lhe, Senhor, um lugar e uma morada no vosso reino de luz e de paz. Dai a todos os nossos irmãos falecidos o descanso e a luz eterna, em união com toda a Igreja de Jesus Cristo. Rogamos nesta hora a memória da gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, dos apóstolos, dos mártires e de todos aqueles que viveram e morreram, dando testemunho de vossa verdade. Pois eles alimentam em nós o sonho do paraíso e o desejo da redenção. E todos nós, reunidos na mesma paz, possamos glorificar a teu Pai, dizendo: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai onipotente, pertence a dada toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Unidos por um gesto fraterno, levemos nossas mãos aos céus, cheios de amor e confiança, rezemos a oração que Jesus, cantemos a oração que Jesus nos ensinou. Estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade.
receber a verdadeira paz que vós mesmo prometestes. Senhor Jesus Cristo, que disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e concedei-nos a paz e a união, segundo a vossa vontade. Que a paz do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, esteja agora e sempre convosco. Permaneça conosco para todos sempre. Amém. Que esta união e consagração do corpo e do sangue de Jesus Cristo sirva para nós que iremos receber como penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás os pecados do mundo. Aumentai a nossa fé. Cordeiro de Deus, que tirás os pecados do mundo. Acendei nós a vossa caridade e dá-nos a paz. Preparação para a Sagrada Comunhão. Senhor, nosso Deus, no amor dos homens revela-se a vossa força e na alegria dos olhos brilha a vossa luz. Nós te pedimos, faça que não falte para nós o pão de cada dia, a alegria de viver e a vontade de progredir no caminho da libertação. Dá-nos bom senso, Senhor Deus, e o coração aberto aos sofrimentos dos outros, para que possamos receber nosso corpo e sangue com dignidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que encontra nele seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, o Cristo vivo, que veio tirar todo o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Por corpo e sangue de Jesus Cristo, alimente e guarde minha alma para a vida eterna. Amém. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, desamoroso, aguarde amor, aos teus pés venho. Se tu me deixas, humildes queixas, sentindo estou. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Divino peito, que amor inflama, em viva chama de eterna luz, porque assim sempre é concentrada, não adorada, doce Jesus. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás.
clamará, mas tempo a terra mal sumida, endurecida, não ficará. Oração santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Oração santo,
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por aqui, ó. Aí vira só aqui, ó. Entendeu? Pelos prados e caminhos, verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva na expansão. Junto às fontes de águas puras, repousando
nem o meu sangue derramado. Livrai-me de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, e que o dragão não seja meu guia. A paz de Satanás não me aconselhe jamais coisas vãs, e mal que tu me ofereces, deve tu mesmo os teus venenos. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Oremos. Senhor, este celestial mistério renove a nossa alma e o nosso corpo, para que sintamos os efeitos do mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Agora, Senhor, deixa que vá em paz aos seus servos segundo a vossa palavra, pois que os olhos viram a salvação que nos destes, e preparaste a todos os povos juntos para iluminar as nações, e glória de Israel, vosso povo. Salvai o Senhor enquanto velamos, guardai-nos as nossas caminhadas, para que juntos com Cristo vivamos a paz. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Podeis assentar os irmãos para os avisos. Meus irmãos e minhas irmãs, já estamos no mês de agosto, é o mês de vocações. Peço a vocês oração para que Deus nos mande vocações, para que suscite das nossas comunidades vocações, né? Seja jovem,